Olá! Chegamos a mais um Entre Irmãos e obrigado por você, nosso amigo, de estar aqui conosco para ouvir os testemunhos de outros irmãos. Obrigada por você, que é a nossa audiência, que tem nos abrilhantado com a tua presença e com o seu like. Isso tem sido muito importante. Eu peço para você, por gentileza, compartilhar cada um dos conteúdos que esse canal tenha postado. E também você se inscrever no canal e chamar outros irmãos para ouvir. E principalmente, para que esse conteúdo vá para mais longe, dá o joinha. Se você não quiser dar, você dá esse. Mas eu acho legal você poder dar esse, tá? Para que esse canal chegue a mais longe, e assim o YouTube entende que esse assunto é relevante. E falar de Jesus é relevante. E que esses conteúdos aqui possam ir a muitas pessoas, de perto e de longe. Se você conhecer alguém que precisa ouvir um pouquinho de um testemunho, então, leve o Entre Irmãos até ele. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre mães atípicas. Talvez você não saiba o que é isso, não é? Mas você vai conhecer um pouco da história da nossa querida irmã Daisy, que ela veio hoje para nos abrilhantar. Tudo bem, Daisy? Tudo bem, olá, olá. A Daisy é a mãe do Bernardo. Você vai conhecer um pouquinho. A Daisy, ela é tecladista lá da Igreja Batista Ministério Sal e Luz. E ela vai falar um pouquinho sobre ela. E aí, Daisinha? Conta pra gente um pouquinho mais quem é a Daisy. Eu sou Deise, eu sou primeiramente serva do Senhor, do Deus Altíssimo. Eu sou mãe do Bernardo, como você já disse, de 8 anos. Sou uma mamãe atípica, também sou dona de casa, também sou confeiteira. Ela é tímida para falar sobre isso, mas os bolos da Daisy são deliciosos. E ainda é humorista ainda, gente. Ainda faz uns humores assim. Mas vamos lá. Conta pra gente um pouquinho como é que e de onde vem a sua experiência com Jesus. Você me disse que desde pequena, não é? Você o conhece, ouviu falar dele. Como é que vem essa história? Eu nasci no bairro lá de Paciência, né, no Rio de Janeiro. E enquanto criança, assim, com 5 anos, eu sou a caçula de 3 irmãos, né? Tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, um irmão que é 4 anos mais velho. Então, meus pais se converteram. Essa parte eu não sei bem, porque eu era pequena, não prestava muita atenção. Mas eu me lembro que eu tinha por volta de 5 anos quando fomos para a igreja. Era uma igreja bem pertinho de casa. E ali eu comecei os primeiros passos na caminhada com Jesus, fui aprendendo. Todas as lembranças que eu tenho da vida cristã enquanto criança foram naquela igreja. Porque depois nós nos mudamos, fomos para outro lugar, mas assim, a melhor fase que eu me lembro de muitos aprendizados que eu trago até hoje para compartilhar com as crianças aqui da nossa igreja são dessa época. Então, eu tenho muitas recordações, eu lembro do rosto das professoras, eu lembro dos amiguinhos, eu lembro do rosto do meu pastor lá. Então, foi uma fase muito boa. E na fase adolescente, a gente saiu de lá na adolescência, assim, 13 anos. Aí nos mudamos, fomos morar na Cidade de Deus. E lá na Cidade de Deus, a gente conheceu a Igreja Batista Ebenezer. E ali eu passei uma parte da minha adolescência até que nós precisamos mudar de lá de novo. Mas foi também uma fase muito boa. Essa fase de criança que você trouxe, essa memória afetiva de lembrar dos professores, do rostinho de professores, você também trabalha com criança hoje, você é professora de criança, não é isso? E como é que é para você a importância de ensinar as crianças? Muito importante, porque a gente tem falado muito sobre esse tema, né? Porque as crianças, elas têm sido de muitas formas atacadas. Então, tudo que a gente pensa em marcar a vida de uma criança, de uma pessoa, isso vai ser feito na infância, tanto negativo quanto positivo. Então, eu trago isso para a minha vida, para o meu ministério, para a minha parte nessa igreja como professora, que nós temos que marcar positivamente essas crianças, porque negativamente o mundo já está fazendo e faz muito bem. Então, a gente também tem que ter excelência naquilo que a gente vai fazer. Então,
nós do Ministério Infantil estamos nos preparando e buscando estratégias em Deus para poder fazer e dar o nosso melhor ali para essas crianças da nossa comunidade aqui. E não pode ser de qualquer jeito, né? É necessário ter um preparo, porque geralmente as pessoas acham, eu posso fazer de qualquer jeito, criança é criança e eu posso entregar de qualquer jeito. E não é dessa forma, né? De jeito nenhum. Até porque eu entendo que Satanás, quando ele faz as coisas, ele faz muito bem feito. Então, por que no reino de Deus vai ser de forma bagunçada de qualquer maneira? Não pode ser assim. Então, assim, eu e as minhas irmãs, nós temos nos preparado nesse sentido. Temos orado muito, eu tenho feito particularmente jejuado por essas crianças, porque nós temos visto, eu ouço muitas histórias assim, mas são coisas que a gente nem imagina. A gente vê a carinha das crianças bonitinha, arrumadinha lá na igreja, a gente não imagina o que elas passam em casa, ou por aí. Então, a gente não pode agir como se elas estivessem indo para a igreja para ficar na salinha, ver um filminho, comer um lanchinho e depois ir para casa. Não é isso, elas vão para lá para cultuar o Senhor. Então, graças a Deus, eu vejo que a igreja do Senhor, no modo geral, tem visto a infância na igreja de uma forma diferente, que não é só uma salinha para elas ficarem. Elas vão para a igreja também para cultuar. A gente faz um formato diferenciado para que elas tenham entendimento, para que Deus alcance ali o coração delas, mas elas estão cultuando. E a gente sempre frisa isso muito bem para elas, para que elas entendam a importância. E tem igrejas até, eu já participei de igrejas, que as mães chegavam e faziam assim com as crianças, né? Entregavam elas para as professoras, como que diz assim, fica aí na recreação que eu vou assistir o culto. Eu vou deixar as crianças aí e eu vou para lá assistir o culto e vocês se virem aí com elas. Mas as suas crianças, os pais vão juntos ou elas vão sozinhas buscar o Senhor? Não, aqui, assim, é uma realidade muito diferente da maioria das igrejas. Inclusive, da igreja que eu frequentava quando criança, a maioria, os pais frequentavam a igreja ou alguém da família. A grande maioria aqui das crianças, eu posso dizer aí 80%, 90%, nenhum familiar da igreja, elas vão sozinhas. Né? E elas se juntam até e vão sozinhas. Eu falo que eles têm a gangue do cristãozinho, né? Tem. Gangue do cristãozinho, que eles andam ali em gangue. Então, assim, eles vão juntos e a gente tem uma responsabilidade e tem que ter uma atenção, assim, redobrada, porque eles vêm lá com os costumes da família deles, eles vêm de famílias que nunca nem ouviram falar ou que não gostam, mas que permitem. As crianças, a maioria aqui fica um pouco largada na rua, né? Tem criança aqui que a família trabalha e não tem com quem deixar. Às vezes um vizinho olha, uma vizinha, sim, mas não, elas ficam assim sozinhas. Então, eu nunca vivi uma realidade assim na minha vida, mas eu enxergo essas crianças como eu enxergo meu filho. O que eu gostaria para eles? E é isso em tudo, é com relação ao ensino, né? Que o meu filho, eu tenho que fazer de forma adaptada, mas eu me preocupo com essa parte. E até a questão da alimentação mesmo deles, né? Que tem sempre aquele momento do lanchinho. Eu não entendo que eles têm que comer qualquer coisa. Se eu não daria para o meu filho, por que eu vou dar isso para essas crianças? Então, eu acredito muito nisso. É uma realidade diferente, mas eu acredito que essas crianças, elas são o link entre a igreja e a família deles. E o interessante dessas crianças que a gente percebe... Outro dia eu passei na rua e os vi cantando, né? E eles disseram que estavam brincando de culto. E era alto, ecoava eles cantando isso. Então, o que eles têm aprendido, eles têm refletido do lado de fora, não é isso? Por mais que às vezes eles nem tenham muita noção ainda espiritual sobre o que eles estão fazendo, mas a gente sabe que é assim que começa, né? Quando eu era criança eu também não tinha muita noção, mas o fato de você estar ali, de você estar falando sobre Jesus, sobre a Bíblia, você estar cantando, louvando, isso já atrai o Espírito Santo de Deus e já dissipa as trevas, né? Então eu tenho esse entendimento. Até mesmo com o meu filho, que eu imagino, né? Eu não sei, mas eu também imagino que ele não tenha noção, mas eu sempre procuro estar cantando com ele, um louvor. Ele mesmo já pega, às vezes, a Bíblia, aí eu ajudo ele a procurar um livrinho, peço para ele ler. Provavelmente ele não está entendendo muito o que ele está lendo, o conteúdo, mas ele está lendo, ele está
colocando em palavras, né? Degustando, Então, né? o Degustando. mundo espiritual está ouvindo, e é isso que importa. O que vocês estão fazendo, né? O que a gente faz enquanto professores, enquanto líderes infantil, é ensinar a criança no caminho, né? No Não caminho. o caminho, mas Não. no caminho. Enquanto você está andando com ele no caminho da infância, ensina. No caminho da adolescência, ensina. No caminho da juventude, ensina. Para quando chegar no caminho da maioridade, ele não se perca. Né? E não se perde, não se esquece nunca mais, porque eu não me esqueci. Hoje eu estou com 41 anos e eu me lembro de tudo que eu aprendi lá atrás, de toda a dedicação que aquelas professoras tiveram, né? E na época a gente, quando criança, a gente não tem noção, né, de cada preparativo, o material de apoio que elas fazem, né? E fazia gincanas com a gente. Então, era muito trabalho envolvido. Hoje eu vejo na prática como é bastante trabalhoso, mas muito gratificante, né? E assim, e tudo que eu aprendi eu não esqueci. E hoje em dia eu exploro junto com eles e falo como foi a minha infância, eu conto o meu exemplo de vida, assim, como foi na minha infância, como era antigamente, como é hoje, né? Então eu tento mostrar um pouco para eles do que eu também vivi, que eu vim de uma região assim simples, né? Eu tive uma vida simples, nós nunca passamos fome, mas a gente teve muitas restrições. Então, eu converso muito com eles aqui, porque também aqui também para eles não é fácil, né? Nós também não moramos num lugar assim chique, né? Então, mas assim, não passa fome, mas a gente tem muita restrição. Então, eu explico para eles que a gente, embora, apesar de tudo isso, nós podemos ter alegria, porque a nossa alegria tem que vir do Senhor Jesus, não das coisas materiais, que o mundo diz que a gente precisa, que para a gente ser feliz, a gente tem que ter coisas, né? Eu, desde criança, aprendi que não. Então, assim, nunca foi uma questão para mim não ter alguma coisa, né? É claro que na fase adolescente a gente começa a ouvir muitas coisas, é uma fase mais complexa, né? Mas, assim, com relação à minha infância, eu nunca mais me esqueci daquilo de positivo. Negativo a gente também lembra algumas coisas, mas aquilo que é positivo sobrepõe, né? Agora você está falando sempre aí do seu filho, do Bernardo. Bernardo é um presente de Deus, é uma criança adorável. É meu tesouro, meu tesouro. Ele tem o jeito especial de ser. Mas conta para mim como foi quando você descobriu que é a sua gravidez e depois foi no período de gravidez que você descobriu que o Bernardo era especial, ele é autista, ou foi logo depois? Quando você descobriu isso e como foi essa descoberta de que você seria uma mãe atípica? A gestação foi toda normal, não tive nenhuma adversidade, nenhuma questão. Foi um parto de cesariana, 39 semanas. Ele nasceu grandinho, pesadinho, nasceu bem. E durante assim os primeiros meses de vida foi tudo dentro do esperado, né? Depois, quando os médicos vão perguntando, eu fui relatando e eu percebia que era tudo normal. Ele olhava muito para mim enquanto eu amamentava e era tudo normal. A partir do 8º, 9º mês, assim, eu já comecei a perceber algumas diferenças, né? A gente chamava bastante, ele não olhava. E aí, quando foi com 1 aninho completo, ele já começou a ficar de pé e já se apoiando nos móveis. Ele não apoiava o calcanhar no chão, ele andava na ponta do pé o tempo inteiro. Então, né, hoje em dia, a gente sabe que isso é uma das características que podem ter relação com o autismo, né? A ponta dos pés? Sim, ficar na ponta dos pés, não encostar o calcanhar no chão. E aí, ele, dessa forma, ele foi até uns 2 aninhos. Quem primeiro acendeu a luz de alerta foi a pediatra. Mas com relação à fala, eu não me alarmei muito sobre o atraso de fala dele, erradamente até, porque tem um primo dele que ele foi falar, acho que aos 4 anos, 3 para 4 anos, se eu não me engano. Mas ele não tinha nenhuma dessas comorbidades que eu comentei sobre o autismo. Então foi mesmo um atraso de fala. Né? E o Bernardo não. O Bernardo, além do não olhar no nosso rosto ou não atender, ele também não apontava, ele não fazia algumas coisas que são do marco da primeira infância, né? Então, algumas coisas eu fui percebendo também
Mas quem induziu mesmo a eu procurar um neuropediatra foi a pediatra dele na época, a doutora Isolda. E aí a gente começou as investigações, né? Então, a gente foi primeiro no doutor Jair, que é um médico bastante conceituado, neuropediatra, e ele apontou essas diferenças. Ele disse que provavelmente ele teria, mas que precisaria de uma equipe multidisciplinar para dar um relatório completo, por causa da pouca idade dele. Na época ele tinha 2 anos e meio. Mas a gente já percebia que ele era diferente, já sabia. Eu fui descobrir algo sobre a palavra autismo pesquisando após esse médico levantar essa suspeita. Eu não sabia nem o que queria dizer autismo, eu nunca tinha ouvido falar. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2017. 2017. Né? Ele tinha 2 aninhos, por ali. E aí, fui descobrir o que era autismo e fui começar a pesquisar sobre o assunto. E aí eu percebi que muitas características o Bernardo já apresentava. E o que você fez? Qual foi a sua reação? Qual foi a emoção que veio, Deise? Você culpou Deus? Porque tem pessoas que culpam Deus por isso, né? Primeiro filho, aguardando o primeiro filho, e ele vem de uma forma diferenciada, vamos dizer assim, daquilo que as mães esperam. Qual foi a sua reação ao descobrir que o Bernardo ele era especial? Eu aprendi a ser uma pessoa resiliente, principalmente quando eu conhecia Jesus já na minha fase adulta, né? Que eu tive minhas experiências pessoais com Deus, então eu aprendi a ser uma pessoa resiliente. E embora eu já estivesse lendo sobre o assunto, sobre o autismo, eu sabia que era provável, ele só não tinha um laudo, mas eu já sabia. Então, eu acredito que Deus me preparou e me preparou dessa forma. Então, eu falei, vai ser apenas um diagnóstico, porque não vai mudar a condição dele com a gente. Isso não vai mudar o que ele é. Ele vai continuar sendo o Bernardo, vai continuar sendo meu filho. Isso vai servir para mim como um mapa. O que eu posso fazer a partir daqui? Porque eu não sabia o que fazer. Né? E com o laudo em mãos, eu já poderia fazer algumas terapias, que hoje em dia você consegue fazer até mesmo sem laudo, algumas terapias. Na época não se podia, tinha que ter o laudo. A gente já começou essa batalha nessa época. Eu precisei de ir para a Rede Sara para conseguir o laudo, porque esse médico disse que ele não poderia sem essa equipe. E essa equipe multidisciplinar era algo muito caro, era R$3.000, era uma coisa assim. Então, assim, um pouco bem fora da minha realidade. E aí, um vizinho aqui, o saudoso seu Leônio, um amigo nosso aqui, vizinho, ele falou, por que vocês não vão na Rede Sara? Falou até com o pai do Bernardo. Na Rede Sara, lá, eles têm um atendimento de excelência, realmente, aquilo lá é um lugar muito bom. Só que, assim, para o autismo, eles têm um acompanhamento inicial, eles não têm os tratamentos terapêuticos, né? Eles conseguem aquele tratamento inicial, alguns exames, mas não tem um tratamento terapêutico, porque eles trabalham com muito paciente com problemas motores, né? E aí, a partir de lá que a gente conseguiu o laudo. E eu lembro que nessa época o Fabiano ficou muito abatido. Ele ficou muito abatido. Dele, né? Ele ficou, como é que vai ser agora? Poxa vida, ele ficou, né? Porque ele sente muito, ele é uma pessoa assim, muito de sentir. E eu fui conversando com ele, eu falei, Fabiano, não vai mudar em nada. Olha para ele mudou alguma coisa para você? A gente agora só tem um diagnóstico, é isso. E daqui para frente a gente vai fazer, a gente não vai sozinho. A gente não vai sozinho, a mão de Deus está sobre ele. A vida do Bernardo foi consagrada desde o ventre, então Deus não vai deixar a gente sozinho, a gente não tá sozinho no barco. Aí ele foi indo, ele se acalmou, né? E vez por outra, ele ainda levanta, por que a gente não faz tal coisa? Isso é bom, né? Porque, de certa forma, é sair um pouco ali da zona de conforto, né? Então, a gente ainda conversa muito sobre o Bernardo e sobre o que pode ser feito, sobre as intervenções, porque até que ele não precise, a gente vai fazer tudo o que for necessário e que tiver no nosso alcance. E é isso. Eu conheço alguns autistas, né? Por um acaso eu tenho um sobrinho do coração que é autista, ele hoje está com 20 anos, e o Bernardo está com 8, né?
Isso. E assim, no início, o meu sobrinho do coração, o João, ele não gostava de abraço, de toque. Hoje ele faz isso. Mas antes não. E o João, ele veio sentir falta de abraço na pandemia. A gente achou até estranho. Falou, se você nunca gostou de abraço, por que agora ele não podia ir para a escola? E ele começou a reclamar de não ir para a escola e ele ia ficar sem abraço. A gente achou aquilo muito estranho. Mas o Bernardo, ele é diferente. O Bernardo, ele aceita o toque, né? E eu sei que cada autista tem uma questão. O João, o olhar dele é fixo para rodas, para carro. Ele gosta de carro, ele gosta de rodas. E o Bernardo tem alguma coisa assim específica que ele goste muito? Ou ele não tem esse problema do toque, né? Não, muito pelo contrário. O Bernardo, eu acho que se diz hipossensível. Ele tem hipossensibilidade, ou zero, né? Então, e ele gosta muito de abraço, ele gosta muito de ficar de chamego, ele gosta demais. Então, não precisa nem ser conhecido dele. Se ele tiver com vontade de abraçar, ele vai sentar perto, vai abraçar, vai beijar a pessoa. Ele já fez isso comigo no queixo, ele vai pro queixo. Não, e se ele observar alguma coisa, tiver uma pintinha, ele vem assim na pintinha e toca. O Bernardo é muito minucioso nos detalhes. Então, ele observa bastante. Assim, eu digo que o hiperfoco dele no momento, nessa fase da vida, é o celular mesmo. Tá demais, assim. Então, durante a semana, eu procuro nem dar para ele. Eu só dou para ele no dia de quarta-feira e, às vezes, no final de semana. Né? Agora eu consegui diminuir bastante, mas eu lembro que teve um período em que a gente nem conseguia muito. Eu, por conta do trabalho aqui, então, não ter com quem deixá-lo, às vezes para distraí-lo, ele não se distraía com os brinquedos dele. E ele ficava muito irritado, né? Então, durante um período, eu fiquei, assim, meio que refém. Confesso que eu fiquei refém do celular para deixar o Bernardo mais calmo. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que isso, até muito por conta de pesquisas e profissionais da área falando, que é prejudicial, né? Isso é verdade. É prejudicial para um adulto, imagina para uma criança, Sim. Né? Mas, assim, ainda hoje, se ele vê um celular de alguém, ele tenta, né? Mas hoje em dia ele não se irrita mais. Eu digo para ele que não pode, não, depois. Aí ele fica nervoso, ele faz uma autoagressão no próprio queixo. Ele tem muito isso. E aquilo ali é quando ele tá muito animado ou muito chateado. Ele bate Aí ele faz assim, né? Bate no queixo, ou ele pega a mão de alguém que estiver perto e faz assim. Mas agora ele está aprendendo a controlar as emoções. Eu acredito muito que é como o seu sobrinho. A partir de uma fase, eles vão amadurecendo e algumas regras eles vão conseguindo seguir, né? Entendendo que é uma regra social. Isso faz parte da maturidade, né? E Bernardo teve uma época que ele estava numa cegueira tão grande que ele parecia um meliante na igreja. Ele ficava abrindo a bolsa das pessoas, pegando dentro da bolsa. Eu ficava doida. Falei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque às vezes eu estava já lá no teclado e ele pulsando a bolsa de alguém, procurando um celular que ele pudesse estragar. Entendeu? Então, assim, eu ficava doida. Falei, gente, me ajuda. E ele totalmente sem noção, porque o Bernardo ele não tem assim, uma coisa de o que é meu, o que é seu. Ele não tem isso. Tudo para ele é nosso, tudo né? Nosso, tudo nosso. O que é dele é seu, o seu é meu também. Então, algumas coisas ele tem mudado agora. Antigamente, ele pegava a comida no prato das pessoas. Uma vez a gente estava no shopping, na praça de alimentação, a gente passando para sentar, ele roubou uma batata do rapaz. E o menino ficou assim, ó. Pegou a que estava na mão dele. Que estava na mão dele. Imagina ele passando e levando a batata. Eu olhei o menino assim com a mão assim, meu Deus, me perdoa. Ele, não tem problema não. Ele falou, só fiquei em estado de choque. Gente, que o pai dele, a gente riu muito. E Bernardo nem se atentou porque aconteceu, entendeu? Tava ali mesmo, entendeu? Me dá a batata, assim, né? O menino tava distraído no celular com a batata assim. Aí ele foi, aproveitou que passou e foi embora. Só faltou gritar, perdeu, né? Perdeu a batata. Perdeu, Playboy. Deise, você falou uma coisa muito importante aí. Me ajuda, né? Você falou assim, me ajuda. A rede de apoio. Você tem uma rede de apoio para te ajudar nessas questões com o Bernardo. Você falou na igreja aí, me ajuda. Mas
E fora da igreja, você tem essa rede de apoio? Eu tenho. A minha rede de apoio ela é um pouquinho limitada, né? Vamos colocar assim. A minha principal rede de apoio nesse momento é a minha sogra, Dona Vera, agora ex, mas é sogra, e minha mãe. Pela lei é sogra, tá? Pela lei. Tá aí. Então, e a minha mãe. A Dona Vera, ela acaba me ajudando um pouquinho mais, porque ela mora aqui. Então, assim, determinadas coisinhas rapidinho que eu preciso fazer, ou ir à igreja, ou sair para comprar, ou ir a um médico, às vezes ela já está aqui e ela estando em casa, ela podendo, ela me ajuda. Minha mãe, vez por outra, quando ela pode, ela vem, é só eu chamar. Ela fala, é só me chamar, hein? Aí eu chamo. Só que algumas coisas, quando eu preciso de mais urgência, não deu tempo de eu falar com a minha mãe, assim, como ela mora em Campo Grande, eu acabo pedindo a Dona Vera. E quando não tem jeito, Bernardo vai junto também. Então, isso para mim nunca foi um problema. É assim, na verdade, quando eu preciso que ele fique, na verdade, não é nem por mim, é mais por ele. Porque às vezes ele vai para um lugar que com muita coisa sensorial, muita barulho, muita gente. Então vai ficar algo assim complicado para ele, ruim. Às vezes ele não costuma entrar em crise, mas pode acontecer. Então eu evito. Eu prefiro levá-lo para lugares que ele vá se sentir bem ou que ele possa estar. Ele estranha? Estranha pessoas? Não. Não. Agora, o que tira o Bernardo da sua zona de conforto? Da zona de conforto. O que seria agressivo para ele? Você falou agora o sensorial, é muita luz, é muita cor, é muito barulho. O que tira o Bernardo desse lugar de paz para ele? Eu acredito nisso, que seja um lugar assim muito confuso, talvez com muitas luzes, muita gente, muito falatório, né? Hoje em dia a gente usa até o abafador, né, que o meu irmão deu para ele, porque eu percebi que o abafador não só por conta do ouvido, mas também visualmente ele acaba se acalmando pelo fato dele estar com algo até pressionando, né, que é apertadinho, dá uma pressão nele, então eu acredito que isso o acalma. Então, hoje em dia eu consigo ir a muito mais lugares com o Bernardo do que antigamente, né, porque gerava todo um transtorno para ele ficava muito nervoso, e ele não chorava, porém, o Bernardo se acelerava muito, fica andando de um lado para o outro, muita estereotipia, ele fazia muito. Hoje em dia ele já faz bem menos. Mas assim, eu acredito também que até pelo fato dele ter nascido na igreja, com todo aquele movimento, sabe, eu sempre me sentei do lado da bateria, então assim, desde o momento ele ouve muito barulho. Então, assim, eu acredito que ele não não fica tão nervoso muito por conta disso, porque desde pequeno ele vai à igreja, né? Mas quando vai num lugar que é muita carga sensorial, que tem lugares que com muita gente, então... Que até pra gente mesmo é complicado. Até pra gente, realmente, Então, eu acredito que ele fique cansado mentalmente, né? Então eu evito. Podendo não levar, eu não sujeito ele a isso. Daisy, você entende que ser mãe de uma criança autista é uma missão? Eu entendo. Hoje eu entendo com muito mais clareza, né? Porque as pessoas ficam, às vezes, num bordão de falar assim, que você é uma mãe especial, você é uma guerreira, né? E as pessoas falam até de forma carinhosa, né? Mas eu não me vejo dessa forma, não. Eu me vejo como uma missionária, e que o meu campo missionário é primeiro dentro da minha casa com o meu filho, né? Então, assim, aprendi muito com alguns pastores, uma, inclusive, que usa uma blusa verde linda, eu gosto muito dela, tem um sorrisão lindo, então ela abriu muito a minha mente com relação a isso. Isso foi de grande valia, um grande apoio, porque muitas vezes eu não sabia como lidar com as situações, com as diferenças dele, e ficar tentando, achando que o Bernardo vai querer se relacionar, brincar com as crianças. Então, eu parei um pouco de olhar o Bernardo como eu gostaria que ele fosse. E eu olho para ele como ele é. Você falou de resiliência, e a resiliência é um atributo que todos nós temos. Nem todos acessam isso, mas a resiliência, segundo a Sociedade Brasileira de Resiliência, Sobrari, é um atributo que todos nós temos nato em nós. Precisamos acessar. E o quanto você precisou ser resiliente, você falou que
na sua caminhada, né, ao longo das suas experiências com Deus, você precisou ser resiliente. O quanto de resiliência você precisou e ainda vai precisar para levar o Bernardo aonde Deus quer que ele chegue. Não é onde você quer, né, mas aonde Deus quer que ele chegue. Ao longo da caminhada foram muitas situações em que eu precisei ser resiliente. Sei que ainda vou precisar muito, até Jesus voltar. E eu entendi a minha missão e tenho tentado dar o meu melhor, né, nessa missão. Assim, peço direção a Deus todos os dias, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor e às vezes não é o melhor naquele momento. Então eu peço ao Senhor direção, para que Ele use pessoas, às vezes alguém para me orientar, porque por mais que o Bernardo já tenha 8 anos, eu ainda preciso de muita orientação. Preciso de orientação, porque ele está mudando de fase. É outra fase da vida dele, diferente de quando ele era bem pequenininho. Agora ele tem 8 anos. 8 anos já é um garotinho maior, né? Júnior. Então, ele já tem outras questões, né? Eu preciso orientá-lo até como ele, com relação a comportamentos e tudo mais, né? E até a parte de evangelismo, né? Eu procuro sempre estar vendo formas. Eu penso, Senhor, como é que eu vou fazer ele entender isso aqui? Eu fico assim. Isso é para tudo. Isso é quando eu estou ensinando a lição de casa, que eu ainda tenho muita dificuldade com algumas coisas, eu tenho que preparar. Eu tenho que, antes de chamá-lo para fazer a lição, eu tenho que olhar o material dele, ver o que eu preciso elaborar, fazer um material de apoio ali para poder fazer com ele. E com o ensino bíblico é a mesma coisa. E no meio dessas crianças, existem outras crianças autistas que você trabalha? Na igreja existe, né? A gente sabe disso. E eles são diferentes, né? Um autista não é igual ao outro. Não, são completamente diferentes. Algumas peculiaridades, né? Algumas coisinhas assim tem, mas é completamente diferente. O Bernardo hoje aprendeu a fazer muitas coisas que eu nem imaginava. O Bernardo usou fralda até 5 anos, porque ele não entendia usar o vaso sanitário. Ele não entendia. Então, eu tentei muito. Tem adulto que até hoje não entendeu, então... Então, complicado. Então, assim, como ele nesse período, ele tinha medo de se molhar. Então, ele não queria se molhar, ele prendia o xixi. Então, ele teve três repetições de infecção urinária. Aí eu falei, quer saber, Senhor? Eu vou botar a fralda de novo, vou deixar meu filho largar essa fralda quando for a hora dele largar. Porque, né, de tantas pessoas falam, mas o tempo dele, né? Já não largou? Não sei o quê, né? Tem aquela pressão, e às vezes a gente acaba caindo na pressão social, infelizmente. E aí eu percebi, eu sei que foi Deus, foi o Espírito Santo que falou, deixa o menino, vai ser na hora dele, não se intrometa. Então, o tempo dele. Eu falei, e foi mesmo. Tanto foi que ele precisou de fazer a cirurgia de fimose. E eu falo, isso foi com 5 anos e pouquinho, quase para 6, assim. E eu falo assim, ele se autodesfraldou. Ele é um rapaz que se autodesfraldou. Por quê? Para ele dormir no pós-cirúrgico, eu coloquei uma fralda geriátrica pequena, que ficava mais frouxinha que a que ele estava usando, que já era grande, de criança grande. E aí, quando a urina encostou na cirurgia, ele fez... e sentiu dor. Imagino, tadinho. Aí eu fiz pra ele, o que a gente faz então? Então, vamos fazer xixi, vaso. Levei ele lá no vaso, peguei um copinho, um negocinho lá com água, falei, ó, Bernardo, xixi aqui, ó. Aí fiz tipo uma demonstração pra ele. Você faz xixi aqui. Por mais que seja uma coisa assim, simples, né, do dia a dia pra gente, que a mãe vê um filho desfraldar, fazer xixi na cama, essas coisas, que é comum, o Bernardo não fez, assim, ele demorou muito e aconteceu dessa forma. Então, assim, eu conheço crianças que são neurotípicas, não tem nenhuma comorbidade neurológica e faz xixi na cama depois de que é desfraldado, né? Então, assim, Deus, ele faz as coisas no tempo dele. A partir desse pequeno detalhe, eu passei a entender e descansar e relaxar, não fico mais nervosa, estressada, com o que vão pensar do meu filho, porque o meu filho tá cantando, meu filho tá falando. Eu só falo para ele cantar mais baixo. Filho, fala baixo, porque aí é uma regra social. Você tá gritando, aí eu tô explicando para ele e ele tá aprendendo. Eu falei, filho, fala baixo. E ele já super entende isso. Porque às vezes ele perde a noção e quer cantar alto, quer cantar lírico, entendeu? Não tem condições. Aí eu falo para ele, filho, canta baixo. Ele,
Mas ele quer cantar gritando, né? Então, assim, A expressão dele de louvor. Pessoa do Ministério de Louvor. É a expressão dele. Daisy, teve algum momento que você pensou em desistir? Desistir da minha caminhada com Deus? Ou, não, desistir, tô cansada, ou o que popularmente as pessoas dizem, chutar o balde. Olha, não exatamente dessa forma, mas eu já pedi a Deus para ele voltar logo. Já teve dias que você falou, volta logo? Já falei, Jesus, volta logo. Chega, vamos ficar aqui fazendo o quê? Fazendo hora extra. Fiquei falando assim com Deus. Né? Chegou esses momentos. Mas assim, eu desisti do que quer que seja, não. Eu falar assim, chega, não quero mais. Não chegou esse momento, não. Eu tive o entendimento de pisar no freio com algumas coisas, até em relação a ministerial, né? Porque algumas coisas acabam afetando a gente, família, né? Então, eu tive que pisar no freio. Mas não desistir, parar, não. Parar, nunca pensei. Não. Só para Jesus voltar logo. Cantei um Maranata com força, com certeza. Se você pudesse voltar atrás, repensar a sua história, você mudaria alguma coisa? Mudaria. Muitas atitudes, com certeza. Com a mentalidade que eu tenho hoje, né? Porque na época não era claro para mim. Então, o que passou, passou. Mas assim, o daqui para frente eu sei que eu posso fazer diferente. Então, eu aprendi com os meus erros. Igual a música, né? Quero aprender com os meus erros e não mais cometendo. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro, né? É mais difícil. Que recado você gostaria de deixar para essas mães que muitas das vezes não entendem que maternidade, como você falou, é uma missão e que às vezes se desesperam com esses processos porque ser mãe atípica não é uma coisa fácil. Eu acredito que seja uma grande missão especial que Deus dá a algumas, não são a todas. E se Ele dá é porque Ele te capacita para executar essa missão, como Ele tem feito. Qual o recado você queria deixar aí para essas mães? Eu diria para você, mãe, e você, pai também, porque o filho é dos dois, né? E entender que Deus deu uma missão. E não é uma missão dessas que a gente ouve por aí todo mundo dizendo que você é especial, que você é guerreira, guerreiro. Nós somos pais. Independente se o filho é típico, é atípico, nós somos pais e temos uma missão muito importante que Deus confiou a nós. Então, não é só ter um filho, é criar um filho conforme Deus deseja que nós criamos. Então, assim, vão ter dificuldades independentemente. Eu enxergo dessa forma. Eu sou uma mãe atípica, mas se o meu filho fosse neurotípico, se ele fosse típico, não seria diferente. A educação ela vai ter que ser feita talvez de forma diferenciada, sim, mas você vai ter que educar, amar esse filho, respeitar as diferenças dele, as dificuldades deles e tentar ensiná-lo no caminho, conforme a palavra do Senhor nos diz. No caminho, é lado a lado, é ali de mãos dadas com o filho. Então, assim, fácil não vai ser, fácil não é para ser. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, então se tiver muito fácil para você, alguma coisa está errada aí ou vai acontecer logo. Então, assim, esteja preparado para as adversidades, porque se tem uma coisa que eu aprendi sendo mãe do Bernardo é que as coisas não vão ser do meu jeito, elas vão ser do jeito que tem que ser. Então, Deus, ele me confiou a maternidade desse filho em específico, e eu vou seguir a vontade do Senhor. Então, assim, eu digo principalmente para os pais atípicos agora que vocês não se desesperem com um diagnóstico, porque o diagnóstico ele não vai definir quem o seu filho vai ser. O diagnóstico ele vai te desenhar um mapa, um caminho para você traçar. E busque conhecimento, não precisa ser profissional da área, mas busque conhecimento primeiramente pelo seu filho, para que você possa dar o melhor para ele, dar o seu melhor para ele. E o nosso melhor é principalmente o nosso tempo. O nosso tempo
nosso tempo de qualidade com amor, né? Entendendo que por mais que a vida nós tenhamos que trabalhar, temos que prover, nem tudo são coisas, são bens materiais. Dinheiro ele ajuda muito, mas ele não é o mais importante. Se você não tem um tempo de qualidade com seu filho, quem vai ser essa pessoa? Quem vai ser esse seu filho quando ele crescer? E pare de ficar comparando o seu filho com outras crianças. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém nunca vai ser igual a ninguém. Nós somos individuais, nós somos seres únicos. É isso. É isso. Ora para nós. Oramos. Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esse tempo aqui, Senhor, em que pudemos compartilhar, Jesus, as experiências, aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, no meu coração. Senhor, eu te agradeço pela vida de Neuza, Senhor, e da sua equipe, por esse programa. Eu peço que o Senhor abençoe para que muitas vidas sejam abençoadas através desse programa. Senhor, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de honrar o teu santo nome e de estar aqui, Senhor, compartilhando as minhas experiências. Toma este dia nas tuas mãos, Senhor. Toma cada pessoa que ouvir essas palavras nas tuas mãos, Pai. Que os corações sejam cheios de esperança, da tua esperança, Pai. E que a tua paz, que excede a todo entendimento, guarde cada pessoa que ouvir. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deise, obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história conosco. Desejamos, assim, um sucesso enorme e eu creio que nós vamos ouvir ainda muitas histórias do Bernardo e que ele há de nos dar muito orgulho para a glória de Deus. Amém. Ele vai longe, eu creio nisso. Amém. Que Deus te abençoe. Você que ficou conosco até agora, eu espero que essa história tenha edificado você. Você que é pai e mãe, saiba, Deus colocou e confiou em suas mãos algo precioso. Cuide dos seus filhos com zelo, com carinho, ensine valores, ensine para eles princípios, para que eles sejam homens e mulheres honrados e gerem filhos para a glória de Deus. E que você seja um grande exemplo. Eu não sei como você tem lidado com essa missão, mas saiba que não é pesado se você aprender que o jugo do Senhor é leve. Se achar que está difícil, chama Jesus, clame por ele, diz assim: Pai, eu estou trocando esse jugo que parece ser pesado com o seu, que é leve. E aí você vai poder seguir a sua missão. Fique bem, te aguardo na próxima terça-feira para mais um Entre Irmãos. Fique bem e leve. Deus te abençoe. Presença me consola. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel.